Vicente Pires tem cerca de 700 construções irregulares, é o que revela um levantamento da administração da cidade. O problema veio à tona depois que uma pessoa morreu em desabamento de um prédio que estava em obras na semana passada. Mesmo com fiscalização da GEFIS, a ocupação está cada vez mais desordenada. Vicente Pires, o paraíso da construção irregular. Todas as obras da cidade são ilegais, como destaca a GEFIS. Afinal, a região ainda está em processo de regularização. A administração mapeou o local, constatou que existiam mais de 700 prédios sendo levantados de maio deste ano até agora. Nenhum possui licença de execução de obras, já que o documento não pode ser emitido em áreas passíveis de regularização. Os cerca de 75.162 habitantes parecem viver numa terra sem lei. Mas a GEFIS informou que tem tentado combater a ilegalidade. Este prédio aqui, por exemplo, já foi autuado desde 2016. De lá para cá, a obra já foi embargada, interditada, intimada a demolir e levou multa de mais de R$13 mil. Nem tudo isso impediu que a construção continuasse, até que uma tragédia aconteceu. Parte do prédio de 6 andares desabou e matou o responsável pela obra. O técnico em edificação, Aguimar Silva, ficou soterrado nos escombros. A estrutura caiu na sexta-feira e ele foi encontrado na madrugada de segunda-feira, dia 23. 32 militares do Corpo de Bombeiros se revezavam na operação de resgate. Cães farejadores também trabalharam na varredura da área. A professora de arquitetura considera que esta foi uma tragédia anunciada e que outros casos podem vir a acontecer novamente. Isso feito, entendeu? Sem uma assistência técnica, sem acompanhamento, sem obedecer o código de edificações e tudo, isso é um risco, entendeu? Ao patrimônio e à vida. E isso está acontecendo em Vicente Pires. As causas do acidente estão sendo investigadas. O edifício está interditado. Eu acho que é de interesse da própria população do Vicente Pires, entendeu? Ela ser contra esse tipo de situação. Entendeu? Não é só esperar que digamos, os fiscais da GEFIS cheguem lá e tudo mais e façam alguma coisa. Eu acho que tem que ser uma questão, e eu acho que nesse caso a divulgação que o tema está tendo é muito importante, porque o próprio morador de Vicente Pires tem que ter consciência, entendeu, de que isso fere os seus interesses de morar numa área, entendeu, regular. São dados que preocupam e, claro, que causam risco para quem mora lá em Vicente Pires, Cláudio Humberto. Exatamente. E a gente viu aí que no caso desse prédio que desabou, a administração emitiu notificações. Notificações, senhores administradores, tem que simplesmente interditar e demolir, para não acontecer o que aconteceu, a morte de uma pessoa. Há uma informação mais recente indicando que a engenheira dessa obra, portanto, não era uma obra completamente desprovida de amparo técnico. A engenheira dessa obra, contratada para cuidar dela, é a mesma que cuidava da montagem de um circo em março deste ano, na Asa Norte, um circo que desabou e matou um dos montadores, um garoto de 17 anos. O presidente do Conselho de Ética do Senado, João Alberto Souza, arquivou novamente o pedido para cassar o mandato de Aécio Neves. Ele alegou que seguiu a orientação da Advocacia Geral do Senado. O PT usou como argumento as delações dos executivos do grupo JIS que gravaram o senador Tucano pedindo R$2 milhões ao empresário Joesley Batista. Fato que levou Aécio a se licenciar da presidência do PSDB. O Conselho de Ética já havia arquivado um pedido idêntico da Rede e do PSOL. Aécio sempre negou que os R$2 milhões fossem propina. O senador Tucano afirma que se tratava de um empréstimo para cobrir custos com advogados. O Conselho de Ética do Senado, da Câmara, segue assim, de pouco trabalho. Cumpriu-se a expectativa mesmo, né? O mesmo presidente do Conselho de Ética do Senado já havia negado investigação contra o senador Aécio Neves no primeiro caso. E o que blindou o senador foi aquela pergunta: e os outros, né? Há pelo menos 2 dezenas de senadores na mesma situação, respondendo a denúncias gravíssimas. Inclusive, por exemplo, a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, a senadora Gleisi Hoffmann, que foi ministra da Casa Civil do governo de Dilma Rousseff. Ela, inclusive, não é nem mais investigada, ela já foi investigada, foi denunciada e está sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal
por corrupção passiva. Portanto, ela é acusada, uma agente pública, uma senadora da República, de haver recebido dinheiro sujo de corrupção. E há outros, como eu disse, outras 2 dezenas de senadores, inclusive Aécio Neves, também suspeitos de acusações, ou alvo de acusações muito semelhantes. Mas o Conselho de Ética, apesar disso, continua de braços cruzados, esperando, sabe-se lá o quê, talvez a manifestação da justiça. E a Chapada dos Veadeiros segue enfrentando uma das piores queimadas da história. As chamas começaram no dia 17. Equipes do DF e de Goiás trabalham dia e noite. E hoje o ministro do Meio Ambiente disse que espera controlar o incêndio até o fim de semana. Voltamos a falar ao vivo com a Renata Dourado. São imagens que preocupam e muito, né, Renata? E que entristece, né? Muito triste a gente ver, principalmente um lugar tão pertinho aqui da gente, independentemente, obviamente, da localidade, é muito triste, mas fica a 300 quilômetros daqui de Brasília, um refúgio de tantos brasilienses, de tantos brasileiros, pelas belezas naturais, realmente é muito triste. Então, nessa coletiva que aconteceu agora há pouco, o ministro explicou que espera que até o final dessa semana seja combatido esse fogo, esse incêndio, que já atingiu quase que 26% do parque, uma área realmente muito grande. Ainda não é possível prever os prejuízos causados, né? São muitos animais, muitas espécies nativas que ficam lá, então não é possível ainda prever. O foco é realmente esse. Então, cerca de 300 homens estão atuando, homens e mulheres estão atuando aí nesse combate, com voluntários também. Então, são brigadistas, bombeiros, policiais atuando, como você bem disse, dia e noite. E o pior de tudo isso, Rodrigo, nem sei se é pior, mas o que entristece também é que nessa mesma coletiva o ministro disse que pode ser que esse incêndio tenha sido criminoso. Isso porque testemunhas disseram que viram homens carregando galões de gasolina na área aí que foi atingida, né, perto dessa área que foi atingida. Então, realmente, claro que tudo isso vai ser investigado, mas nós temos aí essas tristes imagens que mostram como que está toda essa situação. A gente lembra que, por conta da importância dessa biodiversidade aí, a unidade de conservação foi ampliada em junho deste ano, passando de 65 mil hectares para 240 mil hectares. Imagine você, quase 60 mil hectares já foram queimados aí com essas imagens que a gente vê. Mais de 1 milhão de litros de água foram usados até agora. Como a gente disse, o parque é refúgio de várias espécies ameaçadas de extinção, como o cervo do Pantanal, o lobo-guará, pato mergulhão, até a onça pintada também, que é o maior mamífero carnívoro da América do Sul. E agora o foco é realmente combater. Todos nós aguardamos e esperamos que até o final, ainda vai ser muito tempo de fogo, mas pelo menos até o final da semana, a previsão é que esse fogo tenha sido combatido e a partir daí vai ver os prejuízos causados. Rodrigo. Obrigado, Renata, trazendo informações importantes. E olha, de onde viemos, para onde vamos, quem somos? São perguntas existenciais que são base da pesquisa científica. Não é à toa que um grupo multidisciplinar resolveu viajar o mundo em busca de respostas a bordo de um navio. Confira na reportagem de Rodrigo Miranda. Tentar entender como era o planeta Terra há milhões de anos e como ele vai ser no futuro é o objetivo de muitos cientistas. A resposta dessas perguntas pode vir das rochas e sedimentos que estão no fundo do mar. O navio Joyd Resolution viaja o mundo retirando essas amostras para tentar desvendar esses mistérios. O navio já é um equipamento tecnológico bastante avançado de perfuração oceânica de quilômetros no assoalho oceânico. Ele coleta amostras e sedimentos das rochas para entender o passado da Terra. Então você entender o futuro, né? Olhando o passado para entender o futuro. A expedição está neste momento no mar da Tasmânia, na Austrália. Mas nós tivemos a oportunidade de conversar com os 2 brasileiros que estão a bordo do navio. A gente aprende bastante sobre nós mesmos e sobre o processo de pesquisa. É muito interessante também, porque a gente vê como tudo é analisado e a gente vê como eles precisam realmente prestar muita atenção no que estão fazendo, porque um dado diferente pode levar todo mundo para um caminho totalmente diferente. E está sendo uma experiência muito, muito interessante. A ideia é sempre tentar entender melhor o passado para tentar prever um pouco do que pode acontecer no futuro. E a participação de brasileiros aqui é indescritível.
A chance que a gente está tendo de colocar brasileiros na expedição é impressionante, porque eu diria hoje que as expedições da IODP são uma das maiores expedições científicas que estão ocorrendo no momento. A expedição acontece desde o final da década de 60. Neste período, a tecnologia avançou, o que tem gerado uma melhora nos resultados. Um exemplo disso é a grande quantidade de dióxido de carbono presente no mar atualmente. Fator esse que causou a extinção de diversos seres vivos há milhões de anos. Quem passar pela 14ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no pavilhão do Parque da Cidade também vai poder conversar com os tripulantes da expedição. Quem aproveitou a oportunidade foi essa professora de biologia. Eu acho muito importante essa interação de um pesquisador brasileiro lá na Austrália fazer principalmente essa ponte aqui com os nossos alunos e mostrar que o Brasil tem feito participação na pesquisa. A criançada também aprovou a oportunidade e se mostrou curiosa com o projeto. É legal porque é impossível imaginar que dá para descobrir o futuro olhando o passado. É diferente. Legal, hein? A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia começou ontem e vai até domingo no pavilhão do Parque da Cidade. A entrada é de graça. E a seguir tem o Minha Brasília, hoje falando de voluntariado com o empresário Luciano Zafir.